está enviando uma carga de energia tão poderosa ao seu cérebro que você começa a senti-la e você se vira e com certeza há alguém olhando para você. A concentração aumenta a amplitude da vibração. Há um poder que flui para dentro e através de nós o tempo todo. Ele nunca para. Você pode fotografar a energia que flui para fora do corpo. Bem, a concentração aumenta. Isso torna mais poderoso. Portanto, o que quer que você se concentre, você está dando mais energia. Emerson disse, a única coisa que pode crescer é aquilo que você dá energia. Assim, quando você começa a aprender a usar essas faculdades superiores, você começa a aprender a melhorar a qualidade da sua vida. E você começa a ver por que você é a forma mais elevada da criação de Deus. Eu não vejo Deus como um homem na nuvem que vai responder minhas perguntas por mim. Um grande autor disse certa vez, Deus alimentará todas as aves, mas não colocará comida em seus ninhos. Deus não vai fazer isso por nós. Temos que fazer isso. E assim, temos estas faculdades superiores que temos que aprender a usar. E qual foi o mais difícil para você usar e qual você acha que é o mais difícil para as pessoas usarem? Intuição. Para você ou para os outros? Não para mim. A intuição para todo mundo. Não, sim. Porque eu decidi que iria estudar isso. Eu disse que um cara era muito intuitivo e eu queria ser assim. E eu pensava que ele era... Eu teria dito que quando vi pela primeira vez que ele era psíquico. Bem, a verdade é que ele era, todos nós somos. Psique é a palavra grega para mente. E por isso fiquei fascinado com o que ele fez. Ele poderia olhar para você e ler a situação. Eu queria aprender como fazer isso. Por isso decidi que ia estudá-la. E em uns seminários estou ensinando isso. O que todos querem saber é como você desenvolve a intuição. Porque você pode conseguir... A intuição é um sentimento que você capta. A intuição lê a sensação. O sentimento é a consciência da vibração, portanto, você está lendo a vibração. A vibração é a lei natural do universo. O seu corpo vibra, sua vibração por causa da alta velocidade de vibração. Você tem que tirar sua mente de cima de si mesmo se você vai ler a energia de outra pessoa. Você tem que se concentrar na outra pessoa. Não pode estar inseguro enquanto tenta ser intuitivo. Não pode duvidar de si mesmo, não pode faltar nada. Você tem que dar toda a sua atenção à pessoa com quem você está trabalhando. E é claro que esse é o segredo para falar também. A maioria das pessoas não faz isso. Estamos mais preocupados com o que ele pensa de mim, a minha gravata está bem? O que eu vou dizer Sim, agora? O que vou dizer a coisa certa. Você tem que parar de pensar totalmente em si mesmo e pensar na outra pessoa. E você tem que estar relaxado, você tem que estar muito relaxado e se sintonizar com a energia deles. Você começa a senti-lo como se você estivesse com alguém e dissesse, Deus, eles eram interessantes. Por que eram interessantes? Porque eles estavam interessados. Você quer ser amoroso, seja gentil. Ser amado, seja gentil. Ter amigos, seja gentil. A pessoa mais interessante da sala é a pessoa mais interessada na sala. Exatamente. Foi o que eu sempre Essa aprendi. É a verdade. Uma das coisas que eu costumava ser, eu amo tudo que você está dizendo, eu estou apaixonado por isso, porque, como eu estava dizendo antes, eu costumava ter medo de falar na frente de poucas pessoas, na frente de 3, 5, 10 pessoas era aterrorizante. A ideia de estar na frente de centenas ou milhares de pessoas era muito... Eu preferia a morte. Eu tinha entre 18 a 22 anos. E eu me lembro que alguém me disse isso da pessoa ser mais interessante também, a mais interessada na sala. E eu fiquei tipo, isso tira toda a pressão de mim, eu não tenho que dizer nada interessante, não tenho que ser esse cara engraçado e carismático. Você só tem que estar interessado. Só escute. E faça perguntas interessantes e perguntas atenciosas e genuínas, não precisa ser esperto, só isso. A maioria das pessoas nem se lembra do nome da pessoa. Por quê? Porque eles não estão interessados no nome da pessoa, mas em si mesmos. O que a pessoa pensa de mim... Se você está realmente interessado, você vai se lembrar do nome da pessoa. Isso é interessante. Você mencionou algo... Há uma boa história que eu uso sobre falar em público. Eu tinha estudado este material por muito tempo. E eu tinha usado. Eu sabia que funcionava. Eu não me perguntava se funcionava, eu sabia que sim. E tudo o que eu queria fazer era ensiná-lo a outras pessoas. Levei 9 anos e meio para descobrir por que eu havia mudado. E quando eu aprendi, tudo o que eu queria era mostrá-lo a outras pessoas. Mas eu estava com medo. Eu era muito tímido, muito egocêntrico. Inseguro, é? Muito inseguro. Mas eu tinha todo esse conhecimento. Eu estava ganhando muito dinheiro. Lá eu me saí bem. Fora dali, esqueça. E
Em uma das fitas do Earl Nightingale, na gravação chamada A Palavra Mágica sobre Atitude, você conhece? Não, tenho que procurar. Oh, você tem que procurá-lo. Vou pegar uma cópia original e enviá-la a você. Ah, por Você favor. conseguiu. Vou Vou ouvir. enviar. Bem, ele disse, agora, está na atitude. Estamos diante de um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar, e por alguma razão igualmente estranha, pensamos que as outras pessoas podem alcançar coisas que nós não podemos. Agora, se você tivesse me perguntado, você entende isso? Eu diria, claro que entendo isso. Eu já ouvi isso 1000 vezes, pelo menos. Bem, eu estava no canto de trás da sala do O'Hare Hyatt. Bill Gove estava falando para 1000 pessoas. Eu estava no canto de trás da sala e o observava. Bill Gove foi o Frank Sinatra dos oradores. Um dos melhores oradores do mundo. E eu observei. Ele saiu, havia 1000 pessoas, havia cerca de uma centena de bancos aqui, 500 aqui, e depois havia um corredor central, e ele chegou a este canto, tinha um microfone de mão e a mão levantada, e ele disse, se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu. Não eu que eu acho que você acha que eu deveria ser, não eu que eu acho que minha esposa acha que eu deveria ser, e não eu que eu acho que os meus filhos acham que eu deveria ser. Se eu quero ser livre, tenho que ser eu. Eu estava observando e pensei, meu Deus, este cara é tão bom. Se eu pudesse fazer isso, eu nunca poderia fazer isso. De repente, aquele disco do Earl começou a tocar na minha cabeça. Agora, aqui mesmo, chegamos a um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar. E eu pensei, maldição, é isso que Earl quer dizer. E de repente percebi que já vinha ouvindo isso há anos. Se Gove pudesse fazer isso, eu poderia fazê-lo. E eu decidi que ia aprender a falar como ele. E eu ia pedir a ele que me ensinasse. E assim, ele se tornou meu mentor. Paguei-lhe muito dinheiro apenas para sentar com ele e conversar com ele por alguns minutos. Várias vezes. Agora, eu não falo nada como Bill Gove. Eu não sou nada como ele. Ele fala de uma forma totalmente diferente de mim, apesar de eu falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. O que ele me ensinou foi estar relaxado diante de um público. Essa foi a grande lição. Se você não estiver relaxado diante do público, o público saberá disso. E como você consegue relaxar em frente à audiência? Você tem que pensar no público. Você tem que pensar como vai ajudar, como vai ensinar-lhes algo.